programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Nesta edição você acompanha: educadores ressaltam a importância do financiamento da educação para a construção de uma escola pública de qualidade. Conheça as 20 metas do Plano Estadual de Educação. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Plano Estadual de Educação. Dando sequência à nossa série de reportagens sobre o Plano Estadual de Educação, vamos abordar hoje sobre a importância do financiamento da educação para o cumprimento das 20 metas previstas. Nossa equipe tem acompanhado as discussões sobre o assunto. Veja o que pensam os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais. Nós enviamos ao governo uma proposta de Plano Estadual de Educação em que a gente efetivamente fazíamos a proposta baseado no Plano Nacional de Educação, em que a meta 20 a gente praticamente fazia uma cópia do Plano Nacional, que já não era aquilo que a gente desejava, porque muitas das estratégias nós perdemos no Congresso Nacional. E a gente avançou em algumas estratégias no Fórum Estadual de Educação. Qual não foi a nossa surpresa? Que o governo, ao remeter o projeto para a Assembleia, a gente percebeu que a meta 20 foi totalmente descaracterizada, a começar pela meta. A meta, o governo estadual retirou o seu PIB e entregou ele totalmente ao governo federal. Isto é, ele coloca na sua meta em que ele depende do governo federal no seu financiamento. Isto é, ele não entrega o seu financiamento ao próprio Estado. Ele entrega, ele deixa dependente o seu financiamento do governo federal. Nas suas estratégias, ele retira principalmente o custo aluno qualidade, que é um problema para nós e que a gente há muitos anos luta por ele. Meu nome é Fabrício Mascarenhas, sou professor na rede estadual em Diamantina. Bom, quando se discute o Plano Estadual de Educação, não pode se deixar de detalhar a questão da importância da valorização do profissional da educação, principalmente do professor que está lá na sala de aula e que tem dois anseios. Primeiro, em relação à questão da valorização em se tratando da implementação do piso salarial profissional nacional. Uma outra coisa diz respeito à capacitação desse profissional. Em relação à questão da saúde do profissional da educação, a melhoria do atendimento do IPSENG, que é importante também que haja uma melhoria do IPSENG em nível regional. Sou Valdir Thiago Dias de Espinosa, professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Joaquim de Freitas. Isso é muito importante para nós enquanto categoria, até mesmo porque nos anos anteriores a categoria de trabalhadores em educação não participava dessas discussões nem na condição de convidado. Embora esse ano esteja abrindo essa participação para os trabalhadores, nós ainda percebemos que nas escolas o trabalhador ainda continua alheio a essas questões. Então a gente, diante do que está acontecendo, né, dessa primeira abertura, nós esperamos que isso possa se estender nas nossas bases, né? Que os nossos trabalhadores possam ter a condição de participar, né? De ter voz e ter vez na construção de um plano que tratará da nossa realidade. Outras palavras da juventude. Jovens e atuantes. Eles levantam suas bandeiras e querem apoio dos educadores em suas lutas. Meu nome é Thiago Santos, tenho 17 anos, faço parte do Grêmio do Olegário Maciel e do movimento estudantil. Participei há pouco tempo do movimento Fica Valores, que era um movimento que defendia o projeto chamado Valores de Minas, que é um projeto cultural em que tem um viés dentro de toda uma construção cidadã do jovem, onde o jovem ele é contemplado independente da sua diferença e onde os nossos direitos enquanto estudantes de ter uma educação pública de qualidade e gratuita era contemplado, porque a gente recebia passagem para chegar, a gente recebia uma alimentação de qualidade, onde era oferecido 5 linguagens artísticas, que é música que era subdividida em canto, percussão, harmonia, circo, teatro,
artes visuais e dança. E ano passado sofreu por alguns problemas em que tinha um risco de acabar. Nós, enquanto alunos, ocupamos espaço, fizemos vários movimentos e hoje a gente está lutando pela não descaracterização do projeto, porque pelo fato de, infelizmente, espaços como esse, que é contemplado o direito dos estudantes, o direito da juventude, ainda ser um privilégio, ainda é o direito do aluno estudar e o direito do aluno de lutar para conseguir ampliação desses espaços e que isso não seja mais um privilégio, que isso seja um direito de todos. Nosso departamento jurídico tira a sua dúvida. Meu nome é Marília Garcia, eu sou professora na cidade de Candeias e eu gostaria de perguntar ao setor jurídico. O servidor público que aderir à greve, ele pode vir a sofrer alguma penalidade? O servidor público não pode ser punido por aderir à greve. As faltas advindas da adesão à greve não são faltas injustificadas. Assim, toda falta considerada falta greve, ela não pode ter nenhum tipo de penalidade em relação ao servidor. A súmula 316 do STF já consolidou o entendimento de que a adesão à greve não é considerada falta grave e assim não pode haver nenhum tipo de penalidade para o servidor que aderiu ao movimento grevista. O servidor que se sentir ameaçado, pressionado pela direção, pela superintendência ou por algum órgão do Estado, deve entrar em contato imediatamente com o sindicato para que nós possamos ajudar da melhor forma. Meu nome é Egídio Querino, sou professor de Passos. Eu gostaria de saber se o ex-efetivado desligado em 31/12/2015 da Lei Complementar 100 tem direito ao FGTS. Pode. O servidor que foi atingido pela Lei Complementar 100 de 2007 e foi desligado em 31 de dezembro de 2015 faz jus ao FGTS, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que entende que o servidor cujo contrato for considerado ilegal ou inconstitucional fará jus a esse direito. Lembrando que o servidor que foi aposentado neste período, mesmo pela Lei 100, não faz jus ao FGTS. Então, para maiores informações ou documentos necessários para ajuizamento da ação, entrar em contato com o sindicato. Momento CUT Minas. A CUT não aceita perdas e nem retrocessos de direitos da classe trabalhadora e diz que vai às ruas para levantar essas bandeiras. A ponte para o futuro leva o trabalhador para o abismo. Veja quais são os direitos que estão ameaçados. O golpe implantado no Brasil, ele apresenta já de imediato uma série de retrocessos para a sociedade brasileira como um todo. De modo particular, nós podemos destacar, dentre esses retrocessos, é que a população negra vai ser aquela que será mais atingida por essa série de retrocessos que já estão em curso no Brasil. Haja visto que já houve a decisão de redução do programa Minha Casa Minha Vida, onde mais de 11 mil unidades habitacionais não serão mais construídas. E o que tem demonstrado para nós que a população negra é que mais será atingida? Porque é exatamente a população negra que é a maior beneficiária dos programas habitacionais, dos programas sociais que nos últimos 14 anos estavam sendo implementados no Brasil. Além disso, há de se observar que é também a população negra e pobre desse país, porque quando se fala de negro, nós estamos falando de pobres, que vinham sendo beneficiados com ações de políticas afirmativas implementadas no Brasil. E como fruto dessas políticas de ações afirmativas, nós podemos apontar, por exemplo, uma maior participação de negros e negras nas universidades no país. Nós podemos citar a oportunidade que foi dada aos nossos jovens e jovens negros de participação do programa Ciências Sem Fronteiras, que levou muitos jovens pobres, negros, para fora do país, vivendo uma experiência de um intercâmbio
estudantil que provavelmente essa categoria não teria a oportunidade de experimentar. Então, quando a gente vai falando desses retrocessos, a gente está falando de tudo isso. É que é um golpe que, como não é legitimizado pelo voto popular, precisa se pautar na força e a força retirar vantagens que a população excluída vinha desfrutando. Então, o que é que a gente observa com tudo isso e certamente e infelizmente iremos constatar? É de que as desigualdades sociais e as desigualdades raciais vão aumentar no Brasil, até porque hoje se vive um clima muito grande de intolerância na sociedade brasileira. Nós não admitiremos que uma conquista institucional, que uma estrutura de Estado que foi feita em 1985 na redemocratização do país, também venha a sofrer esse grande golpe. Eliminar as políticas públicas que os trabalhadores vinham tendo acesso, como ponto de cultura, como Vale Cultura, sem dúvida nenhuma, é eliminar também a possibilidade da nossa população, da classe trabalhadora, de aprofundar ainda mais os seus conhecimentos e de entender que a cultura é um elemento central num projeto de desenvolvimento. Por isso que nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos nos articulando com todos os movimentos sociais que entendem esse papel fundamental da cultura em qualquer sociedade. E, sem dúvida nenhuma, nós iremos às ruas, iremos reivindicar que os espaços da participação da sociedade nos conselhos, nos fóruns, sejam garantidos para que a gente tenha voz e vez, como nós sempre reivindicamos. Nesse sentido, sempre iremos à luta com todos os movimentos que querem fazer da cultura um elemento também de libertação e de resistência. Existem projetos no Congresso que vão modificar relações de trabalho, como, por exemplo, impedir que o trabalhador recorra à justiça quando ele for demitido, acabar com a multa do empregador quando ele demite sem justa causa, modificar o conceito do que é trabalho análogo a escravo, retirando jornadas exaustivas e trabalho degradante, diminuindo a idade do ingresso no mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Então o adolescente que deveria estar na escola vai ser empurrado mais cedo para o mercado de trabalho. Voltando para a educação, a mudança no reajuste do piso, que existe um projeto de lei no Congresso para alterar, que hoje é pelo aumento no investimento em educação, e a proposta que está no Congresso é para alterar isso. E uma coisa que nos preocupa muito é a tentativa de calar e de criminalizar a nossa profissão. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, intitulado Escola Sem Partido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de partido. É o subterfúgio para instituir a vigilância, o monitoramento e a punição do profissional, do professor que atue na sala de aula. Então são várias formas de nos calar, e uma delas é instituindo uma lei nacionalmente que retire da nossa profissão a liberdade de ensinar, a liberdade da pesquisa, a liberdade do livre pensamento garantido pela Constituição Federal. Mulheres em Marcha. Elas não desistem da luta contra a violência. Mulheres unidas em marcha pelos seus direitos por igualdade, respeito e dignidade. A gente acredita que a gente ainda vive numa sociedade que é capitalista, que é patriarcal, racista. Então, ainda quem domina nessa sociedade são os homens brancos, ricos, né? Então, por isso que a gente também está em luta, porque toda essa questão não é só um dificultador, né, para a mulher. Tem um impedimento mesmo para que as mulheres também não tomem o poder, para que elas... isso é fruto de uma divisão sexual do trabalho, que é destinado às mulheres o local do privado e o local dos trabalhos mais precários e piores remunerados. A gente sabe que mesmo as mulheres tendo mais anos de estudos, elas ainda estão ocupando os piores postos de trabalho e estão em empregos mais precarizados. Calendário de lutas. Movimentos sociais, populares e estudantis unidos e organizados.
O ator e ativista norte-americano Danny Glover visitou Mariana e conversou com moradores das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo nos dias 27 e 28 de junho, onde esteve acompanhado pela presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira. Ele também participou de um ato de protesto contra práticas antidemocráticas na política brasileira, na capital mineira, promovido pela Frente Brasil Popular. Em outras agendas pelo país, visitou movimentos sociais em Salvador, na Bahia, e teve uma conversa com a presidenta afastada Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, em Brasília. A única democracia que vai ser garantida com os povos vai ser com os povos nas ruas. A democracia, quem garante é o povo brasileiro. Esses últimos meses, esses últimos dias têm sido de luta muito intensa para todos nós. A Frente Brasil Popular tem tido uma agenda diária, permanente de luta. Mesmo após a votação do dia 17, nós não arredamos o pé. Nós achamos que ainda é tempo de resistência, é tempo de luta. Agora a palavra de ordem é uma só. Até que o último golpista esteja de pé, nós continuaremos na luta, resistindo e ganhando todo o povo trabalhador. A luta continua, nós não deixaremos, nós não perderemos um momento dessa luta e não vamos permitir que ninguém mude tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa caminhada. A luta vai continuar porque nenhuma conquista da classe trabalhadora até hoje se fez no país sem a luta. Atualidade. Depois de se reunir com o Papa Francisco em Roma em 2014, na Bolívia em 2015, os movimentos sociais e populares, durante encontro brasileiro em diálogo com o Papa Francisco em junho deste ano em Mariana, disseram que querem encontrar novamente o Papa em terras brasileiras durante o 3º Encontro Mundial, que acontecerá em outubro de 2017, aqui em Minas Gerais. Líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, João Pedro Stedley, explica como se iniciou essa aproximação com o Papa Francisco. Nós começamos interagindo com ele e acabamos montando um primeiro encontro mundial que se realizou em outubro de 14, lá no Vaticano, onde havia quase 300 delegados de todos os continentes, de todas as religiões e de todas as formas de expressão dos movimentos populares. E a síntese daquele encontro foi na expressão do Papa, que resumiu nos 3 T's: nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos e nenhuma família sem moradia. E depois disso seguimos essa interação, voltamos a nos encontrar em Santa Cruz de la Sierra, aí um encontro mais massivo, havia mais de 5.000 militantes, porém mais latino-americano. E aí avançamos um pouco mais nesse diálogo, quando o Papa reconheceu e acrescentou nas reflexões o direito ao território. Território não no sentido da reserva indígena, território no sentido de que todo povo tem direito a um espaço para viver e, nesse território, expressar sua cultura, seu idioma, sua culinária e, sobretudo, utilizar os recursos naturais desse território em proveito do bem comum e não da ganância ou da exploração das transnacionais. E agora estamos reproduzindo aqui no Brasil, apenas com os brasileiros, o que também em outros países, os argentinos e outros países, também estão reproduzindo encontros nacionais. E agora estamos nos preparando para ter um 3º encontro em novembro e depois vamos aproveitar a visita dele aqui no Brasil em outubro de 17 para então realizarmos mais um encontro. Vamos fazer um esforço com os brasileiros para que seja um encontro internacional de todos os movimentos populares do mundo em diálogo com o Papa. Educação em debate.
Olá, hoje vamos falar sobre presenteísmo e trabalho docente. É esse o título do livro da professora Jussara Pasqualino e a Dailton Altoé. E a professora Jussara está aqui conosco. O título do seu livro já chama atenção, porque não é um termo muito utilizado, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, em absenteísmo, que é falta ao trabalho, falta temporária, né? Às vezes por causa de doença ou outros motivos, não é o caso de a gente discutir aqui. Você trabalha com presenteísmo. Exatamente. O que é o presenteísmo? A gente vê a perspectiva de uma coisa que está bem invisível dentro da escola. É como você colocou, o absenteísmo está divulgado, a mídia tem colocado, muitas prefeituras e muitos estados têm cobrado do professor a sua frequência de uma maneira muito forte e às vezes de maneira até rude, tentando diminuir as licenças médicas que aquele profissional vai ali com aquela necessidade de melhorar a sua saúde. O que é o presenteísmo? É o contrário. É aquele profissional que vai trabalhar doente. Ele sabe que ele não está bem, mas ele vai postergando, ele vai atrasando, ele vai ali se entregando a qualquer momento. Ele fala, não, eu vou deixar no período de férias, eu consulto o médico. Não, pode deixar, essa cirurgia eu faço mais para frente. E muitas vezes esse profissional ele não dá conta que ele já está doente, de uma maneira muito forte. Então, por um sentimento de responsabilidade, de ideal, ele vai trabalhar doente. Professora, quando um aluno está doente, geralmente os seus pais recomendam que ele não vá, né, à escola, assistir a aula naquele dia, leva ao médico, a menos que seja uma coisa muito simples, né, um mal passageiro. E nesse caso a família está cuidando do aluno. No caso do professor, quem cuida do professor? Infelizmente, ninguém está cuidando do profissional do cuidado. Ele cuida de todos, ninguém cuida dele. Nem a própria equipe da escola, que fica muitas vezes focado no gestor, o gestor não é o único, a equipe toda deveria estar unida num trabalho coeso de troca de saberes, de troca de experiência, de vivência e mais ainda de acolhimento com o outro. Quantas vezes a gente tem um profissional que está chegando numa escola, às vezes inseguro, às vezes traumatizado com uma experiência que ele viu de violência, um tipo de agressão que ele sofreu, e ele chega na escola como se nada tivesse acontecendo. É ele com o trabalho dele sozinho. Então, quer dizer, ele está sozinho. Isso se pensar na escola. Agora, as políticas públicas, infelizmente, ainda não têm valorizado em nada o professor. Eu vi pelo seu livro, Jussara, você faz assim um resgate conceitual, né, com vários teóricos, etc. Mas você trabalha também uma pesquisa empírica, com dados, né? Sim. Você tem dados aqui de algumas cidades brasileiras, estado de São Paulo. É grande o número de pessoas, primeiro, que se afastam do trabalho por motivo de doença, ou aqueles que permanecem no trabalho mesmo doentes. Já é possível ter um banco de dados sobre isso para efeito comparativo? Olha, o banco de dados sobre o absenteísmo ele tem crescido a cada ano. Realmente esses dados têm assim avolumado muito. A gente tem percebido que muitos professores estão adoecendo por causa da profissão. Infelizmente, como eu comecei falando, o presenteísmo é um assunto que ainda está invisível. Ele ainda não é percebido ainda nas relações que acontecem dentro da escola. Então, muitas vezes, esse profissional vai trabalhar com uma dor de cabeça, se automedicando nos intervalos de aula. Eu falo que remédio para dor virou quase que uma bala. Eles perguntam assim, você tem algum remédio para dor aí? Já anda com aquilo na bolsa. Já anda com aquilo na bolsa. Quer dizer, já faz parte de eu trabalhar com aquela dor, sobreviver àquele momento. Então, o que esse professor também não percebe é que muitas vezes aquela dor não é uma dor de um momento, é uma dor recorrente, que está mostrando ali um sinal que o corpo não está bem. Então, o seu livro, que inclusive tem o apoio do SINDIUT, você aponta aqui nas considerações finais sobre a necessidade de políticas públicas, de valorização do professor, de um desenvolvimento participativo desse ambiente escolar. Isso falta muito no Brasil, né? Nós temos experiências boas nesse sentido? Não. Olha, eu falo o seguinte, que eu tenho que agradecer ao sindicato pela sua oportunidade de me ajudar na publicidade desse livro, porque é um tema que muitas vezes as pessoas querem deixar escondidinho debaixo do tapete. É como se as coisas estivessem acontecendo num ritmo normal. Não é. Esse professor está adoecido, ele está sofrendo, e isso está fazendo com que ele carregue um peso e uma culpa muito maior
de um trabalho que ele realiza muitas vezes com amor e com sacrifício. É preciso trazer isso à tona, é preciso ter um cuidado com esse profissional, que vai desde o cuidado da equipe da escola, mas também passa por políticas públicas de valorização, de políticas públicas que possam ter o cuidado com a saúde desse profissional. A gente vê algum tipo de iniciativa que vai desde a questão da voz, programas que cuidam da voz. Nós precisamos também de programas que cuidem da saúde mental desse professor, que estabeleça para ele momentos de lazer, momentos de convívio. Tudo isso vai fazer com que esse professor se sinta inteirado na sociedade que ele viva e não simplesmente com uma carga pesada pelo trabalho que ele precisa realizar. Tá bem, professora Jussara Pasqualino, muito obrigado por sua participação conosco, parabéns por mais essa obra. E a você que nos assiste, obrigado. Acompanhe-nos sempre pela televisão ou pelo nosso canal no YouTube. Vamos a Brasília com as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Debater o projeto de resolução que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada para funcionários da educação básica foi o objetivo da audiência pública que ocorreu no Conselho Nacional de Educação, CNE, em Brasília. A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, participou da audiência e pôde dar sua contribuição no debate. De acordo com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, FNE, e secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Heleno Araújo, a formação da cidadania começa no portão da escola. Então, o porteiro qualificado, concursado, do quadro efetivo daquela Secretaria Municipal e Estadual de Educação é uma pessoa fundamental para ajudar nesse processo de formação dos nossos estudantes, jovens e adultos. Além disso, precisamos enfrentar, e as diretrizes é um marco importante nesse enfrentamento, as contradições que vivemos dentro do espaço da escola. Enquanto temos funcionários da educação com pós-graduação, ainda possuímos funcionários da educação analfabetos. Pessoas que são indicadas para ocupar um cargo por não fazer o concurso público e por serem indicadas não sabem ler nem escrever. Pela proposta, os profissionais da educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, poderão optar por 4 cursos tecnológicos específicos: secretaria escolar, alimentação escolar, infraestrutura escolar e multimeios didáticos. Cada curso terá 2.800 horas e duração de no mínimo 3 anos. O relator da Comissão da Câmara de Educação Superior de Formação de Funcionários da Educação Básica do CNE, Luiz Dourado, falou sobre a necessidade da criação das diretrizes. Há muito vem se fazendo uma discussão no campo sobre a importância de se pensar de maneira articulada a formação de professores e a formação de funcionários, considerando a própria complexificação das atividades profissionais na educação básica e também a legislação, a própria Lei de Diretrizes e Bases e outras legislações complementares que inovaram ao identificar o profissional funcionário como um profissional da educação. Então, por isso, nós estamos com diretrizes para a formação inicial e continuada de funcionários da educação básica. O curso visa capacitar profissionais da rede pública de ensino. As disciplinas vão desde assuntos abrangentes como políticas públicas e direitos humanos a temas específicos como merenda, área administrativa e processos envolvidos na gestão escolar. O documento será apreciado pela Comissão da Câmara de Educação Superior de Formação de Funcionários da Educação Básica do CNE e, se aprovado, será encaminhado ao Ministério da Educação para homologação. Só então as diretrizes terão validade nacional. É de fundamental importância porque, como nós já temos muitos formados nessa etapa inicial, a gente precisa também da formação para contemplar em alguns planos de carreira que a gente já tem nos estados, dessa formação de nível superior. Agradecemos a sua audiência. Você fica agora com o nosso quadro de humor.